Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu me chamo Silvio. Em 2015, eu trabalhava entregando pizzas. Uma certa noite, precisei trabalhar até tarde, então fui fazer uma entrega muito longe, bem fora do habitual, num lugar que eu jamais tinha entregado. Era um percurso de 20 minutos de carro, mas eles tinham pedido 4 pizzas grandes. Então, achei que era uma festa e que eu receberia uma gorjeta interessante. Mas a casa ficava numa área rural e andar pelas estradas de terra esburacadas à noite sempre foi irritante. Eu finalmente cheguei no endereço. Então avistei uma casa velha, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados e sem luzes acesas. Eu estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele me confirmasse o endereço para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Eu pude perceber que ele estava de mau humor. Ele me disse para pelo menos dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo quando devolvíamos uma pizza. Então eu estava com medo do que ele faria se eu devolvesse 4 pizzas inteiras. Eu estava muito nervoso, mas eu saí do carro mesmo assim e comecei a andar até a porta da casa. Não havia campainha, então bati com força na porta. Eu não ouvi nada e, para falar a verdade, eu não esperava ouvir nada mesmo. Eu fiquei extremamente desapontado, porque eu sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e de gasolina. Bem frustrado, eu bati mais uma vez bem forte. De repente, eu comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação dentro da casa. Eu bati novamente e gritei que eu era entregador de pizza. Mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, eu estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Eu estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que eu pudesse virar as costas, eu avistei alguém na janela. Havia uma pessoa na janela e ela estava olhando para fora. Eu não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver direito eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Aquilo me assustou o suficiente para que eu soltasse as pizzas no chão e saísse correndo para o carro rapidamente. Eu pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave. Para aumentar ainda mais o meu pânico, o motor do carro não estava pegando de primeira. Foi somente na terceira vez que virei a chave que o motor finalmente ligou. Eu acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas eu podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Eu não tinha conseguido me afastar muito até que eu comecei a ouvir um som de arranhão vindo do lado de fora do carro. Havia tanta resistência que eu não conseguia mais dirigir. O carro parou. Eu saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Assim que eu olhei para o meu carro, eu senti um arrepio no corpo todo e meu coração começou a bater mais forte. Meus pneus haviam sido cortados e estavam completamente vazios, com as rodas expostas. Não apenas os pneus da frente, todos os 4 pneus tinham sido cortados. Eu cheguei à conclusão de que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa. E, em vez de sair correndo, eu decidi voltar para o carro e trancar as portas. Eu ainda estava tão perto daquela casa que ainda conseguia enxergar o formato dela atrás das árvores. Desesperadamente, eu peguei o celular e liguei para a polícia. Eu contei tudo para a policial que me atendeu e ela me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Eu perguntei para ela se era aconselhável ficar no carro ou fugir e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada. Ela pediu para que eu permanecesse na linha com ela até que os policiais chegassem. Todo o meu corpo estava tremendo em todas as direções. Não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente interminável à minha volta. Eu sabia que levaria uma eternidade para os policiais chegarem até onde eu estava. Eu não me sentia seguro naquele carro, já que eu sabia que a pessoa que tinha cortado meus pneus não estava longe. A próxima parte é o que me destruiu completamente.
e eu sinceramente espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Eu estava observando as janelas, me certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Eu olhei no espelho retrovisor e lá estava aquela mesma pessoa. A mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes. Agora, a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro e eu podia ver que era uma mulher. Eu podia ver um sorriso começando a se formar no seu rosto, de orelha a orelha. Eu abri a minha porta desesperadamente e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que eu estava fazendo. Eu corri até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Então, tampei a boca com a mão, enquanto eu esperava pelo que parecia ser uma eternidade, até que eu finalmente escutei o barulho de sirenes na distância. Reuni toda a minha força e corri de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram na minha vista e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na minha vida. Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Eu corri na direção deles, gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Eu caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas. Então, eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa e os policiais começaram a vasculhar. Eles voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Aparentemente, esses foram os objetos usados para cortar meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doente problemático. Eles acham que deve ter sido o homem do casal que cortou meus pneus. Infelizmente, até onde sei, eles nunca foram achados e isso me mata de agonia até hoje. Eu pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro com os olhos enormes é algo que eu nunca vou esquecer. Não desejo a ninguém passar por uma situação aterrorizante como a que passei naquela noite de trabalho, tentando entregar as pizzas. Afinal de contas, foi muito melhor eu trocar de emprego. Me livrei do chefe resmungão que ficava reclamando quando eu voltava com alguma pizza e ainda comecei a trabalhar em segurança. Com certeza, foi uma das coisas mais certas que já fiz em toda a minha vida. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.